Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Jaqueline Cavalcante, astróloga e terapeuta holística. Aqui nesse canal eu falo sobre astrologia, sobre autoconhecimento e sobre espiritualidade. No vídeo dessa semana eu vou homenagear a minha aluna, a Jaque Dias, porque a gente veio conversando no particular sobre um aspecto importante planetário que a gente vai ter nos próximos dias. É um aspecto grande. E eu tenho conversado com alguns clientes no particular. A Jaque veio me perguntar e falou, Jaque, né, a minha xará, ela perguntou como que esse aspecto, esse trânsito planetário perfeito, porque a gente vai ter um alinhamento de 4 planetas geracionais, como que ele vai nos afetar na nossa vida particular. E bom, vamos entender o que está acontecendo no céu. Eu sempre falo o seguinte, a meteorologia, né, então o que a meteorologia ela faz? Ela diz assim, vai chover, leve guarda-chuva. Vai fazer calor, leve uma blusinha. Vai esfriar, leve um casaco. E a astrologia vai falar assim, olha, tá vindo um trânsito importante? Se prepara. Tá vindo o Mercúrio retrógrado? Cuidado. Mas o que acontece quando nós temos alinhamentos perfeitos, planetários e raros? Como que ele afeta a humanidade? André Barbeau foi um astrólogo francês. Ele era especializado em estudar trânsitos planetários de longo prazo. Para você ter uma ideia, ele previu a queda da União Soviética em 91 e ele previu a pandemia. Ele faleceu em 2019, mas ele já tinha previsto, através dos ciclos planetários, que coisas grandes estariam acontecendo para a humanidade. E aí, existe um aspecto que se chama Cesta de Barbeau. Vou pedir para o diretor colocar uma imagem aqui, que é um aspecto perfeito, que vai ocorrer agora no mês de julho de 2026. Ele ocorre de forma exata entre os dias 19 e 21 de julho. Porém, como todo trânsito planetário, você começa a sentir alguns dias antes e vai sentir alguns dias depois. Eu já falei aqui para vocês que agosto vem com tudo. Agosto é um mês muito importante para a astrologia na nossa vida particular e na vida coletiva. Mas esse aspecto, ele vai marcar o início de uma reestruturação global entre empresas, entre sistemas. Vai vir caos, virá. Vai vir momentos desafiadores na sua vida particular? Também. O importante é a gente se adaptar aos trânsitos. Mas eu quero explicar para vocês como que ele vai afetar a nossa vida particular. Porque esses planetas envolvidos são os planetas geracionais, ou seja, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte são planetas pessoais, eles estão mais pertinhos do Sol. Então, a gente sente o Mercúrio retrógrado com maior facilidade, a gente sente uma Vênus retrógrada ou um Marte. A partir de Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, são os planetas sociais e geracionais, ou seja, ele tem trânsitos mais longos, ciclos mais longos, e ele muda toda uma sociedade, todo um comportamento de um povo. Às vezes um planeta geracional fica em torno de 7 anos, 15 anos, 30 anos para ele fazer uma roda zodiacal e completar um ciclo. Ou então, no caso de Plutão, mais de 200 anos, onde ele completa um ciclo em si. Então ele é muito lento. As transformações numa sociedade e no inconsciente coletivo são lentas e muda toda uma geração. 2026 é um ano onde planetas geracionais mudaram. A gente teve a entrada de Saturno em Áries, Netuno em Áries, nós tivemos Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos, ou seja, toda uma geração está mudando. E aí agora esses planetões vão fazer aspecto. O primeiro aspecto importante da gente entender é Plutão, que está em Aquário, fazendo uma oposição a Júpiter em Leão. Bom, Plutão, ele é um planeta que ele fala sobre mortes e renascimentos. Ele fala sobre as coisas que tem que finalizar para que o novo surja. Em Aquário, ele está falando muito do comportamento do coletivo. Como uma sociedade se comportava até X momento, daqui a pouco a gente vai mudar. Por exemplo, Aquário ele representa a tecnologia. Você já parou para pensar o que seria da sua vida sem a internet? Eu não estaria aqui, você não estaria aí me assistindo diante de um celular ou diante de uma televisão. Então, a tecnologia facilitou muito a nossa vida. Aquário é isso. Aquário é o futuro, é a IA. Então, esse Plutão em Aquário, que está no início do seu trânsito, está trazendo grandes evoluções para a sociedade. Aquário, ele vai representar o governo, o sistema. Então, a gente vai ver quedas também de governos que não ajudam o povo, não ajudam a massa. As pessoas se unindo mais. É como se esse Plutão em Aquário estivesse fazendo uma metamorfose em todos os sistemas coletivos. Mas assim, Plutão, ele vai falar assim, quem eu sou dentro da sociedade? Justamente porque ele está em Aquário. Então, qual que é o meu papel dentro desse planetinho azul flutuando para lugar nenhum? Como já dizia a astróloga Aline Macari. Ou seja, o que eu tô fazendo aqui? Qual que é o meu propósito? Talvez você esteja sentindo isso, se você é aquariano ou tem ascendente em Aquário, você tá passando por uma crise existencial. Agora, esse Plutão em Aquário faz oposição, dentro dessa cesta, a Júpiter em Leão. Os trânsitos de Júpiter são de 12 anos. Então, durante um ano,
ele vai marcar uma grande visibilidade em Leão. Leão é o sol. Imagina que esse Júpiter em Leão é o sol do meio-dia. O sol a pino, como a gente costuma falar. Ou seja, situações que estavam ocultas agora virão à tona. Pode ser na nossa vida particular, pode ser na vida coletiva. A gente vai ver muita coisa vindo a público. A gente vai ver muitas pessoas sendo expostas, artistas, enfim. O que a gente tem que entender? Leão representa quem eu sou, o meu eu, os meus talentos. E Aquário representa como que eu tô servindo o coletivo com os meus talentos. Se eu tenho a habilidade de cozinhar, eu sou uma excelente cozinheira, eu adoro fazer bolo. É uma qualidade minha. Mas aí eu sirvo as pessoas, eu trabalho em prol delas, né? Eu levo os meus talentos pro mundo. É uma posição onde as pessoas estão se perguntando, poxa, qual que é o meu talento? O que eu vim fazer aqui? Quanto eu tô me dedicando também a essa sociedade, a esse trabalho, ao povo, aos outros, ao sistema, né? Eu sirvo ao sistema, mas será que eu tô feliz com isso? Cadê o meu prazer naquilo que eu faço? Leão, ele se diverte, ele rege a casa 5 astrológica. É aquilo que deixa a gente animado, feliz. É a casa da criança que brinca, que cria também. Então, às vezes você fica refém de um sistema, Plutão em Aquário, mas você já não tá mais satisfeito com isso. Então, essa crise de identidade é muito forte nesse primeiro momento. Às vezes, com Plutão em Aquário, a gente tá tão imerso nesse sistema, em determinados assuntos, é Copa, é política, é redes sociais, é influencers, sabe? E aí você tem que se perguntar, eu domino esse assunto ou eu sou dominado por ele? Quando a gente tem uma posição como essa, a gente tem que se perguntar muito o que é importante pra nós, em primeiro lugar. Será que os vídeos que eu tenho visto, as pessoas que eu tenho acompanhado, têm me ajudado de fato na minha evolução pessoal? Os canais que eu acompanho me ajudam de fato, agrega, nem que seja 1% na minha vida? Essa é uma posição que vai fazer você se perguntar, é para isso. E traz também uma questão de quem eu sou quando eu estou com as pessoas. Já parou para se perguntar quem é você quando você tá com as pessoas? Quem é você quando você tá sozinho? Quanto de mim eu dou quando eu tô com as pessoas? O quanto de mim eu me sacrifico pros outros? Faz sentido? Porque se faz sentido, ok. Eu trabalho com terapias, com astrologia, eu atendo pessoas todos os dias, então pra mim faz sentido o que eu faço. Mas às vezes pra você não. Às vezes você tá atendendo pessoas, trabalha como um vendedor, mas você odeia isso. Ou você é mais introspectivo, você gosta de trabalhar sozinho, não tem muita habilidade social e você é obrigado a fazer o que mandam você fazer. Então é uma posição que fala pra gente, né? Quanto de mim eu me sacrifico pra eu pertencer? É um processo desafiador. Se pergunte aí como é que tá sendo. E dentro desse aspecto, como tá na imagem, a gente também tem Plutão em Aquário no grau 4, fazendo essa oposição a Júpiter em Leão, que está no grau 4. Aí nós temos Netuno em Áries no grau 4 e Urano em Gêmeos no grau 4. Por isso que é um alinhamento perfeito. Quem é Netuno? Netuno, ele vai falar, né? O ciclo de Netuno, primeiramente, é de mais de 160 anos. Então ele demora em torno de 160 anos para voltar no mesmo signo. E agora ele tá em Áries. Faz mais de 160 anos que ele não tá nesse signo. Netuno, ele fala muito sobre as ilusões, sobre aquilo que é turvo, aquilo que é confuso. Ele é o mistério, ele é a fumaça, ele é a mentira, ele é os aromas que a gente não vê, mas a gente sente. Netuno em Áries, ele fala muito, principalmente agora que ele tá retrógrado, sobre o quanto eu me enganei com algo, o quanto eu sonhei muito, me iludi, mas quebrei minhas expectativas. Netuno em Áries, ele fala muito sobre onde eu me iludi, mas qual é o sonho que eu tenho, mas que cabe a mim buscá-lo. Em Áries, você é o protagonista da sua vida, você vai atrás. Então, qual que é o sonho que você ainda não correu atrás? Você quer muito ser mãe? Vai atrás disso. Você quer muito casar? Corra atrás disso, depende de você. Quebra as ilusões, quebra as expectativas, trabalha suas crenças limitantes. Netuno em Áries, ele mostra muito onde a gente se sabota. Então vai ser muito fácil, dentro desse aspecto planetário, a gente perceber nossas crenças limitantes, o quanto a gente quer ajudar, mas onde a gente se perde também, onde a gente se afasta da nossa essência. Netuno em Áries fala, qual que é a sua essência? Você é bom no quê? Tem pessoas que nasceram, vou dar um exemplo pra vocês. Tem pessoas que são excelentes com esportes. Tem habilidade inata, desde criança pratica esportes e quer trabalhar com isso. Por que não? Por que não trabalhar com isso? Por que eu não posso trabalhar com aquilo que eu sou boa? Então, Netuno em Áries, nesse aspecto, ele também vai mostrar por que dói quando a gente busca o nosso propósito. Aquilo que eu acredito ser meu propósito, por que ainda tá doendo pra eu alcançar isso? Por que eu ainda não alcancei isso? Quem eu ainda não me tornei? Isso é Netuno em Áries.
Falta coragem, falta autoestima, falta autoconfiança, falta merecimento, falta autovalidação. Esse aspecto pega muito na crise de identidade. E ele tá conversando em sexto com Júpiter em Leão, fogo com fogo. E ele tá conversando em trígono com Júpiter e com Leão e em sexto com Plutão e Aquário. É uma conversa fluida. Você tá se perguntando muito sobre isso. E dentro dessa jogada ainda nós temos Urano em Gêmeos. Urano é o caos, é a mudança. Seu ciclo, ao completar um ciclo no zodíaco, é de mais de 84 anos. Então ele ajuda a gente a fazer revoluções. Esse Urano em Gêmeos dentro dessa jogada, ele fala, poxa, qual que é a zona de conforto que já não tá mais tão confortável? Eu sempre falo pra vocês, zona de conforto não é confortável. Ela só é familiar. E aí o Urano em Gêmeos, ele tá mostrando pra você onde você tá numa zona familiar, mas que você já não tá mais afim. É um grito de liberdade que tá vindo da alma agora. Você tá de saco cheio de um relacionamento, você tá de saco cheio de um trabalho, você já não aguenta mais uma vida de escassez ou uma vida de crenças. E ele pede para que a gente rompa isso, para que a gente pense, Gêmeos, onde eu não tô vendo saídas, onde eu preciso buscar informações para eu romper essas crenças sobre mim mesmo, onde eu preciso trabalhar mais, o que eu tenho que aprender, Gêmeos, que vai me fazer evoluir, que vai me fazer romper essas crenças, que vai me fazer sair dessa situação. Então é um aspecto de Urano em Gêmeos, falando que a gente está pensando muito sobre as evoluções que a gente quer fazer, seja no trabalho, quer comprar uma casa, quer se desvencilhar de um vício. Às vezes você está há muitos anos vivendo um ciclo de escassez ou problema com a família, então o Urano em Gêmeos está fazendo você pensar, enquanto Netuno em Áries está falando onde eu me iludi, onde eu estou me enganando, e Plutão e Júpiter está falando assim, ok, então vamos buscar se olhar, vamos buscar cuidar de si. Apesar de Saturno em Áries não está dentro desse aspecto, ele está no grau 14 de Áries. E Saturno ele fala muito das estruturas. Ao mesmo tempo que a gente vive esse aspecto de Borbô, essa cestinha, Saturno em Áries ele fala pra gente onde a base não está sólida, aonde a sua estrutura é frágil. Qual que é o seu calcanhar de Aquiles? É financeiro mesmo? É a família? Saturno em Áries, ele fala onde você tem que se reestruturar, se disciplinar. Talvez eu tenha que cuidar mais da minha rotina, cuidar mais dos meus horários. Às vezes meu celular desperta e às vezes 5, 10 minutos a mais se tornam 1 hora. Será que eu não tô me sabotando ali? Saturno em Áries, ele pergunta pra você qual que é a responsabilidade que eu estou tendo com a minha própria evolução, porque depende de mim. Autorresponsabilidade é Saturno em Áries. Então esse aspecto, resumidamente, ele fala pra você, desperta, não esconda a sua essência para se encaixar no padrão. Não esconda a sua essência para merecer respeito dos outros. Respeite a si mesmo. Liberte-se disso. Liberte-se da necessidade de ser forte o tempo todo. Liberte-se da necessidade de ter que corresponder às expectativas dos outros, mas não às suas. Liberte-se do eu tenho que estar sempre preparado para tudo. Não é assim. Você aprende durante o caminho. Então, esse aspecto, ele vai ensinar pra gente que todas essas máscaras falsas que nós usamos tem que cair e que o amor ajude a gente a isso, que o amor dissolva tudo isso também. Você tem que investir no seu autoconhecimento, você tem que saber seus pontos fortes e principalmente vigiar e orar seus pontos fracos. Onde você cai, onde é fraco pra você, aonde a estrutura não tá sólida e onde você tem que se trabalhar. Sai da zona de conforto. A nível coletivo, muita coisa vai acontecer. Mas a nível pessoal, é um alinhamento perfeito para você voltar para sua essência. Para você cuidar de si, para você se fortalecer. Eu sei que a vida dos arianos, dos aquarianos tá mudando muito. A vida dos geminianos vai mudar. Mas todos nós vamos sentir esse aspecto. Então, a nível pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender aonde eu preciso me reestruturar, ok? E vou deixar aqui o convite, antes de a gente finalizar o vídeo, no dia 2 de agosto de 2026, eu vou fazer um evento online em astrologia psicológica. Vou ficar em torno de 5 ou 6 horas, onde eu vou abordar diversos temas da astrologia, trabalho, carreira, finanças, áreas profissionais que cada um tem dentro dos seus mapas, relacionamentos, padrões, várias questões que eu falo nos cursos, porque eu vou abrir a formação em astrologia psicológica no segundo semestre desse ano. Então esse evento, ele vai ser um dia
um domingo, onde você vai estar ali comigo, vai entender a base da astrologia e do curso. Quem sabe você não se torna meu aluno ou a minha aluna. Então fica aqui o convite para vocês. Agradeço a presença de todos. Comenta aqui se faz sentido tudo que eu comentei, se você tá sentindo na sua vida as loucuras, as mudanças, o novo vindo e o velho indo também. Agradeço a Jaque, minha aluna querida, por ter me dado essa inspiração pro vídeo de hoje e vejo vocês na próxima semana, ok? Um beijo, até lá, tchau, tchau!